E aí, meus queridos amigos do YouTube, tudo bom com vocês? Que saudade que eu tava disso aqui, cara. Aqui é o lugar que eu consigo ter uma conversa um pouco mais longa, algo um pouco mais distraído. E eu acredito que fazia uns 2, 3 meses que eu não postava nenhum vídeo aqui. Mas estamos de volta. Gente, eu queria pedir perdão, tá bom? Eu não sei se eu tenho um público tão fiel assim, pessoas que me assistem de verdade, para fazer esse pedido de desculpas, mas é mais em relação ao meu compromisso com vocês e com Deus também de compartilhar a mensagem do Evangelho, sabe? Pera aí, tá ardendo o olho, nesse momento vai ter tela preta no vídeo. Agora a gente volta. 3, 2, 1 e vai! Seguinte, galera, estamos de volta. Eu tô com muita expectativa para o ano de 2026, a gente já tá em março, já estamos em março, mas eu tô com expectativa para esses 9 meses que faltam. E que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Lembra de se inscrever para me ajudar, lembra de curtir esse vídeo, lembra de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, sabe? É assim que a mensagem do Evangelho é anunciada, quando uma pessoa não para de falar para outra pessoa, porque a mensagem do Evangelho é valiosa demais para parar em mim e em você. Queridos, eu queria conversar sobre um assunto que foi ministrado no nosso culto de ontem. Eu tô gravando esse vídeo na segunda. Talvez você vai estar vendo ele na terça-feira, ou não sei que dia da semana. E eu quero falar sobre algo que foi ministrado ontem no nosso culto de domingo, no culto da família. E confesso que me pegou muito. Deus falou muito comigo e trouxe à tona algumas coisas, alguns questionamentos que eu estava tendo e sobre a importância disso que a gente vai falar em relação a todos os questionamentos e todas essas outras coisas, tá bom? Cara, pega a tua Bíblia aí, pega um bloco de anotação, pega um café, uma água, sei lá, uma Coca-Cola, 0 de preferência, e senta aí na mesa que a gente vai conversar, tá bom? Bom, vamos lá, rapaziada. Algo que foi ministrado no domingo, como eu falei, e que o Senhor tem ministrado bastante em mim desde então. Na verdade, eu já tinha alguns pensamentos em relação a isso, mas eu nunca tinha parado para pensar e estudar um pouco sobre e colocar na cabeça que era isso que eu precisava fazer. E a gente vai falar sobre discernindo os tempos. Cara, esse aqui é um tema de uma pregação, como meu pai pregou ontem, e é muito importante nós discernirmos os tempos. E eu quero falar um pouco sobre isso. A Bíblia eu vou colocar aqui na tela, tá bom? Eu vou aproximar um pouco aqui da minha tela do computador para ler, porque eu tô sem óculos, mas eu vou colocar na tela para vocês também. 1 Crônicas 12, 32. Vai falar sobre a tribo de Isacar, uma das 12 tribos de Israel. E olha que interessante. Dos filhos de Isacar que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Cara, olha só que interessante. Ontem a gente deu uma pincelada em todas as tribos e meu pai ministrou sobre isso, o pastor da nossa comunidade. E ele falou sobre a importância de discernir o tempo. E que interessante, cara. Às vezes a gente esquece do Antigo Testamento, mas a gente tem um ensinamento muito precioso e muitos outros ensinamentos que está no Antigo Testamento. Então, algo que é importante sobre a gente discernir o tempo é a gente entender que o tempo que nós vivemos e os tempos que as coisas vão acontecer na nossa vida nem sempre vão ser conforme o nosso tempo e a nossa vontade, mas conforme o tempo de Deus. Então, quando a gente fala de discernir os tempos, a gente está dizendo assim, ó, o que é discernimento? Vamos lá, primeiro, discernimento é algo que vem do Espírito. Gálatas 5 vai falar do fruto do Espírito, a gente tem lá domínio próprio e tantas outras coisas que agora fugiu da cabeça, bem agora que eu fui falar. E discernimento é parte do fruto do Espírito. Então a gente só discerne algo espiritualmente se o Espírito habita em nós. E eu tenho certeza que o Espírito habita em você, então você consegue discernir algo. Então, quando a gente fala de discernir tempos, é literalmente entender os tempos, entender aquilo que está acontecendo à nossa volta, aquilo que está acontecendo naquele momento, aquilo que está para acontecer e aquilo que já aconteceu. Então, é muito importante que a gente discirna isso para que a gente entenda as estações que nós estamos vivendo.
É muito importante a gente discernir o tempo para que a gente entenda a estação que a gente vai entrar. É muito importante que a gente discirna o tempo, o local, o ambiente, as coisas espiritualmente, para a gente saber a forma que a gente vai se comunicar, a forma que a gente vai entrar, a forma que a gente vai viver naquele lugar. Um exemplo claro é quando a gente vê alguma manifestação sobrenatural na igreja. Às vezes a gente, por achar que a pessoa está indo para o chão, a gente já fala, o Espírito Santo pegou ela. Enquanto se a gente não tiver o espírito de discernimento, a gente está achando que é o Espírito Santo, mas na verdade é um demônio. E vice-versa. Então, o discernimento, ele é muito importante para a nossa caminhada como cristão e como jovem cristão. Você que está vendo isso aí, cara. Você que tem entre os seus 15 e 18 anos, seus 14 até 19, 20, 21 anos, não sei quanto você está vendo isso, comece a entender a preciosidade que é discernir o tempo, o lugar e aquilo que você está vivendo, sabe? O texto fala aqui, ó, sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. Então, ele está falando, ó, a tribo de Isacar sabia discernir o tempo. E por eles saberem discernir o tempo, eles sabiam o que Israel devia fazer. Então nós entendemos que quando nós conseguimos discernir o tempo, nós sabemos o que nós devemos fazer. Por quê? A gente deixa de se mover às escuras. Porque nós entendemos o tempo, o momento daquilo que a gente está vivendo, cara. A gente entende a estação. A gente entende da onde que Deus está nos tirando, para onde Deus está nos levando. A gente entende onde Deus está nos colocando. E assim, consequentemente. Então, é muito importante o discernimento de tempos. Porque às vezes a gente acha que, eu vou ver 20, 30 anos de seca na minha vida. E a gente, por si próprio, se coloca nesse lugar. A gente se coloca em lugares de deserto, no sentido de escassez, às vezes, no sentido de só choro, só tristeza e ranger de dentes. Enquanto se nós estivéssemos discernindo o tempo, assim como diz lá, o choro dura uma noite. Opa, discernir o tempo. O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Deus está me levando para um novo tempo. Eu creio que Deus está chamando a gente para isso, gente. Discernir os tempos, entender as estações, para onde Deus quer nos levar nesse ano de 2026. Que estação Deus quer nos colocar nesse ano de 2026? Qual o tempo que eu tenho que discernir para entender aonde Deus quer me levar nesse ano de 2026? Queridos, discernir o tempo é muito mais em relação ao que Deus tem para nós do que nós temos para Deus. Quando nós discernimos o tempo, a gente entende e tem a maturidade de dizer, opa, peraí, não é conforme a minha vontade, não é conforme o meu tempo, não é conforme o meu padrão, é conforme o tempo de Deus, é conforme a vontade de Deus, é conforme o padrão de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu entendi a estação que eu estou vivendo. Eu entendi o tempo que eu estou vivendo. Jesus, eis-me aqui, me leva. Onde quer que o vento sopra, não importa, me leva, Jesus. Quando nós discernimos o tempo, a gente tem essa maturidade. Entende que não vai ser conforme a gente tem planejado. Não vai ser conforme a gente quer, mas sim conforme a vontade do Senhor. Jeremias 29 fala, pois eu bem sei os planos que tenho para vocês. Ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E às vezes a gente acha que os nossos planos são melhores do que o dele. Enquanto a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então, para finalizar, discirna o tempo da sua vida. Qual estação você está vivendo? Para onde Deus quer te levar? De onde Deus te tirou? Onde você está hoje? Discernir o tempo. Nós só vamos conseguir discernir o tempo mantendo uma vida de intimidade, mantendo uma vida de oração, jejuando, lendo a Bíblia, em comunhão com a igreja. E todas essas coisas que somam na nossa fé são importantes para que a gente consiga discernir o tempo. Principalmente o Espírito Santo habitando em nós, porque é uma das partes do fruto do Espírito. Então, irmão,
Talvez você tá vivendo um tempo, cara, onde você não aguenta mais. Você não sabe mais o que você tem que fazer. Dobre seu joelho. Discirna claramente que tempo é este. O que o Senhor quer trazer de ensinamento sobre esse tempo de choro. Sobre esse tempo de seca. Discerne espiritualmente o que, Senhor, pelo amor de Deus, me mostra o que é isso, por que eu estou vivendo isso. Nos mostra, Jesus. Quando nós entendermos, e na estação certa, no tempo certo, Ele vai nos movimentar. E vamos ir para outra estação, para outro tempo, para uma nova etapa. A gente vai saber o que a gente tem que fazer. Assim como a tribo de Zacar discernia o tempo e sabia o que Israel devia fazer, nós, ao discernirmos o tempo, vamos saber o que tem que ser feito. Em nome de Jesus, 2026 é o ano da gente discernir o tempo, tá bom? Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo. Lembra de se inscrever, deixar o seu like, comentar, compartilhar, postar no Instagram, na rede social, seja onde for. Me ajuda, logo estamos chegando a 600 inscritos. E a meta é até o final do ano chegar a 1000 inscritos aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe sua vida. Fui!